Ao assistir a um filme, geralmente as tramas são bastante semelhantes. Haverá um conflito no filme, e esse conflito se intensifica, continuando a piorar até que alguém intervenha para resolver o conflito. O livro de Primeiros Reis é muito semelhante. Davi é rei no início do livro, mas está prestes a morrer. Após sua morte, Salomão, seu filho, assume o trono e constrói o templo. No entanto, a partir daí, ele toma algumas decisões equivocadas. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Quase todos os reis que o sucedem são piores. Muitas vezes, introduzem a adoração de ídolos e se afastam de Deus. Finalmente, chegamos ao rei Acabe, que se torna o ápice, sendo o pior rei de todos. No entanto, grande parte de sua maldade é atribuída à sua malvada esposa, Jezabel. Jezabel era filha de um rei fenício chamado Etaal, o que a fazia ser uma princesa. Ela se casou com Acabe, o sétimo rei de Israel, tornando-se uma rainha. Jezabel era uma adoradora do deus cananeu da chuva e da fertilidade, Baal. Ela era uma idólatra, uma mulher influente, poderosa e perversa. Primeiros Reis 21 versículo 25 fala tanto de Acabe quanto de Jezabel. Embora Acabe seja culpado de seu próprio pecado, grande parte de sua queda se deve à influência de Jezabel. Jezabel era uma mulher pagã que não seguia o Deus de Israel, mas o odiava. Em Primeiros Reis 18, ela tenta matar os profetas de Deus, um ato terrível de maldade. Jezabel desafiava abertamente o Deus de Israel e buscava matar seus servos. A Bíblia destaca que os profetas desses ídolos se alimentavam na mesa de Jezabel, não na de Acabe, evidenciando sua influência sobre o rei. Primeiros Reis 21 versículo 25 novamente menciona que Acabe fez o mal aos olhos do Senhor, sendo incitado por Jezabel, sua esposa. Embora Acabe fosse responsável por seus próprios pecados, Jezabel desempenhou um papel significativo em sua queda. Houve momentos em que Acabe parecia querer se arrepender, mas Jezabel sempre extinguia qualquer esperança. Um exemplo é a história em Primeiros Reis 21, em que Acabe deseja a vinha de Nabote. Quando Nabote recusa a oferta, Jezabel manipula a situação, falsamente acusando Nabote de blasfêmia e orquestrando sua morte. Acabe poderia ter rejeitado a vinha e punido Jezabel pela morte injusta, mas cedeu aos seus desejos pecaminosos. A história destaca o perigo da influência de pessoas mais ao nosso redor, que podem nos levar a tomar decisões erradas. A manipulação, a influência e, às vezes, a manipulação podem nos levar ao pecado. Jezabel é muitas vezes associada à sedução e promiscuidade, mas sua verdadeira característica é o controle. É um espírito controlador e manipulador que cativa as pessoas. Este espírito não tem gênero, embora seja nomeado após uma mulher, pode ser encontrado em homens também. É um espírito de controle, e frequentemente as pessoas ávidas por poder ou controladoras acabam sendo as mais prejudiciais e desagradáveis. Devemos ter cuidado para não nos casarmos com pessoas que não conhecem o Senhor, pois elas podem nos levar ao pecado. Se já estamos casados com um incrédulo, devemos estar atentos para não sermos desviados, assim como Jezabel desviou Acabe. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo para discernir as características daqueles que têm o espírito de Jezabel e lidar com eles sabiamente. A história de Acabe e Jezabel serve como um aviso sobre pessoas com espírito religioso, que podem ser enganosas, parecendo justas, mas sem a verdadeira relação com Jesus Cristo. Devemos estar atentos aos falsos religiosos que buscam posições elevadas sem terem Cristo em seus corações. A história de Jezabel mostra que, embora ela tenha alcançado poder e status, isso não significa que ela estava fazendo o que era certo. O poder e o status não levam à vida boa, como o mundo prega. Jesus ensina que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ser um servo humilde é o caminho para encontrar a verdadeira vida boa. Muitas histórias têm um clímax e uma resolução, mas no livro de Primeiros e Segundos Reis, parece não haver uma resolução. A maioria dos reis é má, com Acai sendo o pior. O livro termina com muitos israelitas sendo levados cativos por nações estrangeiras ao redor. A resolução real só ocorre centenas de anos depois, com Jesus Cristo, o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
O espírito de Jezabel é forte, mas o Espírito de Deus é mais forte e vencerá todo o mal. Se tivermos o Espírito Santo, poderemos reconhecer essas características e saber como lidar com pessoas possuídas pelo espírito de Jezabel. Devemos orar para sermos guiados pelo Espírito Santo, a fim de discernir e resistir às influências malignas ao nosso redor.